E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar mais. Quando eu digo comentar mais é porque já tem muito vídeo falando sobre isso, mas eu vou dar meu ponto de vista. Ponto de vista a respeito das bebidas. Se o cristão pode ou não beber. O cristão pode ingerir bebidas alcoólicas. E quando eu falo isso, eu não vou falar só de vinho. Eu estou englobando todas as bebidas com álcool. Então, é vinho, é cerveja, é pinga, é whisky, lá, qualquer bebida aí que vocês imaginarem. Qualquer bebida forte, qualquer bebida que tem volume de álcool aí acrescentado. Então vamos lá, primeira coisa, sempre que entram nesses assuntos, qual que é o versículo mais utilizado? Efésios 5:18. É ou não é? Sempre que alguém começa a falar de bebida, as pessoas, os irmãos vão falar assim. Efésios 5:18 diz: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E se a gente for observar aqui outras versões, por exemplo, a NVI vai falar assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A NVT vai falar assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. A Almeida Corrigida Fiel vai falar: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução. Na Revista Corrigida vai falar que há contenda. E na Nova Almeida Atualizada vai dizer que o vinho ele pode levar à devassidão. Então, ao contrário de todas essas coisas ruins, nós temos que buscar sermos cheios do Espírito. O contexto aqui é um contexto onde Paulo ele está falando sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Então ele faz esse contraste. Ele vai dizer assim que as obras das trevas são conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, né, impudícia. Então, essas coisas, na NVI vai ser falado que seria imoralidade sexual, vai falar que é impureza, vai falar de conversas tolas ou gracejos imorais que são inconvenientes. E no versículo 5 vai falar: nem o imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele vai colocar o vinho aqui no versículo 18 como uma dessas coisas que fazem parte das obras das trevas. Então quando uma pessoa está embriagada, ela está muito provavelmente envolvida com essas coisas aqui. Moralidade sexual, gracejos, impureza e tudo mais, porque esse é o ambiente mais comum quando você tem ali a bebida envolvida. Isso é a realidade do nosso país. Sempre que tem imoralidade, esses pecados na área sexual, da impureza, tudo isso geralmente está acompanhado de quê? Da bebida. Então, o apóstolo Paulo está falando, em vez de se envolver com isso, está cheio da bebida, está cheio desse tipo de obra, essas obras das trevas, encha-se com o Espírito Santo, porque você estando cheio com o Espírito, você vai dar testemunho de outras coisas, você vai estar na luz, você agora vai ser uma pessoa que está na bondade, na justiça, na verdade, como está aqui no versículo 9, certo? E aí, depois o apóstolo Paulo vai dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vai ter como características, se ele é um marido, ele vai amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. A mulher cheia do Espírito Santo, ela vai se sujeitar ao marido, né?
Então isso a gente já vê aqui nos versículos seguintes. A gente leu o versículo 18, que falou para nós não nos embriagarmos com vinho e sermos cheios do Espírito. Então estar cheio do Espírito Santo, muitas pessoas vão dizer que é realizar muitas coisas sobrenaturais, mas não é. Quando você está cheio do Espírito Santo, as consequências são apresentadas, são visíveis dentro do lar cristão, entre o marido e a mulher. Como eu falei, o marido que vai amar verdadeiramente a sua esposa, entregar sua vida por ela, vai viver para a sua esposa. E a mulher vai ser submissa ao marido desse tipo. Então isso é o que a gente vê na sequência dos versículos. O versículo 18 que a gente leu. E vai falar também dos filhos, vai falar que os filhos vão honrar os pais, então os filhos que estão cheios do Espírito Santo vão honrar os pais também. Então, esse é o contexto de Efésios 5,18. Então, se você falar, o versículo 18 de Efésios 5 vai dizer que nós podemos beber, vai dizer que nós não podemos nos embriagar. Beleza, isso aí é verdade, isso aí a gente não vai negar. Também, se a gente observar no Novo Testamento, Jesus realmente transformou a água em vinho, lá em João 2, lá no casamento na cidade de Caná. Então, lá nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho. Há uma discussão onde vai ser dito que Jesus não transformou a água em vinho que seja alcoólico. Ele fez um milagre lá que ele transformou a água em vinho, mas esse vinho não era alcoólico. Então, assim, para mim é um vinho que não é vinho. Ou ele transformou a água em vinho, ou ele transformou em só algum composto, alguma mistura de uva. Mas eu acredito que ele transformou em vinho e vinho mesmo, com alguma quantidade de álcool. Algumas pessoas vão dizer que ele não poderia ter transformado essa água em vinho porque ele estaria estimulando as pessoas daquele local a pecar. Pecar porque elas iriam consumir o vinho, a bebida alcoólica, e daí poderiam cometer esses outros pecados aqui, como a gente já viu, né? Qualquer coisa que levasse o escândalo por causa do excesso de álcool. Mas não vou por essa linha. Eu creio que Jesus transformou a água em vinho, e se alguém que já bebeu muito e quis beber mais e aí pecou, e aí fez algo errado porque ingeriu de forma errada aquele vinho que Jesus gerou a partir da água, aí é problema dessa pessoa. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Jesus transformou água em vinho, quem bebeu, bebeu, se fez besteira depois que bebeu, isso aí é um problema da pessoa. Tem gente que vai falar, não, Jesus não poderia ter transformado em vinho e vinho mesmo, com álcool, porque senão ele estaria induzindo a pessoa a pecar. Não vou por essa linha. Tá? Então eu vou discordar disso aí. Também tem discussões dizendo que o vinho não tinha álcool por natureza. Eu também discordo. Lá em 1 Timóteo 5,23, se a gente abrir aqui, 1 Timóteo 5,23, o texto vai dizer, Paulo orienta Timóteo a falar assim, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, de alguma forma, era acreditado lá que o vinho tinha alguma propriedade medicinal. Só que Paulo, sabendo, pelo menos essa é a minha visão, sabendo dos perigos do excesso do vinho, tendo álcool, ele vai falar, olha, mas toma só um pouco. Porque se fosse só suco de uva, igual o suco de uva que a gente compra aí no mercado, ele ia falar, pode tomar suco de uva doidado aí, porque não vai fazer mal mesmo. Então, por que o apóstolo Paulo faz essa restrição? Ele mas toma um pouco, vai com calma aí, porque o vinho, ele tinha essa propriedade de poder embebedar o cidadão, certo? E aí, eu já deixo o primeiro ponto aqui. Tem gente que usa esse versículo aqui como
uma autorização para sair bebendo à vontade. Eu conheço pessoas que falaram assim, olha, Paulo disse para Timóteo que ele pode beber um pouco. Podia beber um pouco de vinho, por causa do estômago dele. Aí a pessoa usa isso não para tomar vinho por causa de algum tipo de enfermidade, como é o caso de Timóteo, mas é para esses momentos de lazer, de recreação. E a pessoa não toma só um pouco, a pessoa toma até cair ou até fazer besteira, até sair de si, chorar, se alegrar demais, aquela coisa toda. Então, esse versículo aqui, para mim, não é um versículo que sirva como base para que a pessoa possa sair aí enchendo a cara nas festas. Mas, assim como Efésios 5,18, aqui não é uma proibição 100% de que é proibido o cristão tomar vinho. Então, nem Efésios 5,18 proíbe e nem aqui proíbe. Quando a gente olha em 1 Timóteo 3:3, que a gente está aqui no 5, mas indo para o 3:3, o apóstolo Paulo ele orienta Timóteo assim, ele vai falar, quando você for escolher alguma liderança na sua igreja, como aqui ele vai exemplificar, sendo os bispos e diáconos, ele vai falar assim que esse alguém que aspira a ser um bispo ou diácono, ter alguma liderança na igreja, algum papel de influência. E aqui a gente pode entrar depois em outros vídeos nessa questão de ordenação, né? O que a Bíblia diz a respeito de quem é que pode ser ordenado a pastor, presbítero e tudo mais. Então aqui para mim, eu interpreto o bispo como presbítero ou pastor, é assim, é o líder da igreja, a liderança da igreja. Então, ele está dizendo, ele fala aqui para Timóteo assim, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém quer ser bispo, deseja coisa boa, nobre função. Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, ou seja, não deve ser alguém que você tem que chamar a atenção dele o tempo todo, o famoso pisa na bola o tempo todo. Não pode ser assim, tem que ser marido de uma só mulher, ou seja, não pode estar envolvido com poligamia, tem que ser sóbrio, ou seja, uma pessoa equilibrada, tem que ser uma pessoa prudente, ou seja, toma decisões com sabedoria, ele é respeitável, ou seja, as pessoas respeitam ele respeita as pessoas, ele é hospitaleiro, ou seja, recebe as pessoas na sua casa, recebe no seu lar, ele ajuda as pessoas, ele é apto para ensinar, ou seja, ele tem o dom para ensinar a palavra, ensinar as coisas de Deus. E aí, o apóstolo Paulo fala assim, ele não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ou seja, ele não deve ser apegado ao vinho, alcoólatra de jeito nenhum e não deve ser alguém apegado ao vinho. Então, quando a gente fala de apegado ao vinho, algumas versões vão falar não dado ao vinho. Na versão NVT vai falar que ele não deve beber vinho em excesso. Ou seja, aqui a gente entende que o apóstolo Paulo está falando, olha, ele não pode ser alguém que é dominado pelo vinho. E se ele beber, ele não pode se exceder. Não é alguém que é conhecido por alguém que fica bêbado, alguém que enche a cara, alguém que a gente pode perceber os efeitos do álcool sobre a vida dele. Então aqui também não vemos uma proibição da Bíblia a respeito do consumo das bebidas alcoólicas. Então, se a gente sair de Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, e aqui para Tito, Paulo novamente vai orientar Tito, filho na fé de Paulo, a mesma coisa. Ele vai falar assim, ó, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, alguém que repassa as coisas de Deus. Ele não pode ser arrogante, não pode ser irascível, alguém que se ira facilmente, não pode ser dado ao vinho. Mais uma vez, não pode ser entregue ao vinho, não pode ser alguém que o negócio dele ali é sempre estar tomando uma, certo? Isso aqui é mais uma orientação de Paulo. A maioria das versões vai falar não dado ao vinho, não dado ao vinho, não dado ao vinho, não apegado ao vinho, na Nova Almeida atualizada, na NVI também.
E na NVT, não deve beber vinho em excesso, ou seja, não deve se exceder. Então, um ministro, um líder da igreja, ele até poderia beber, mas sem se exceder. Tendo dito isso, então a gente já tem a resposta bíblica para isso. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento ele sempre vai falar dos perigos do vinho, dos problemas que a bebida traz. Isso aí na Bíblia tem vários versículos a respeito disso, que eu não vou entrar aqui para o vídeo não ficar mais longo do que ele provavelmente vai ficar. Agora sim, eu vou falar da minha experiência. A última vez que eu bebi alguma coisa com álcool, assim, intencionalmente, eu falei, hoje eu vou beber, foi um negócio chamado Cidra Cerezé. Eu nem sei se ainda existe isso, e nem sei se eu falei a pronúncia certa. É Cidra e a garrafa deve ser de Cerezé. Se é Cerezé, ou Cerecer, sei lá como que é a pronúncia, eu não sei. Não entendo de bebida. Isso foi no ano 2000, ou seja, já se passaram 23 anos. E eu lembro que eu bebi porque foi, acho que uma virada dessas de ano, não sei se era Natal ou se era Ano Novo, e tinha uma garrafa dessa na casa do meu avô e o afilhado dele foi tomar, ele perguntou se eu queria experimentar e eu tomei ali um copo. Na época eu tinha 17 anos, não tinha a mesma cabeça de hoje. Não era a mesma cabeça que eu tenho hoje eu tenho 40. Então, foi essa ocasião. E o que eu digo é, me deu uma dor de cabeça, um copo é desse tamanho, né? Não foi uma jarra que eu tomei, foi um copo. E me deu uma tontura. Sabe quando você toma álcool e você fica meio que como se estivesse flutuando, assim, estivesse nas nuvens, uma coisa assim? Eu fiquei desse jeito, com dor de cabeça e flutuando, meio zonzo, com um copo que eu tomei. Essa foi a última vez. De lá pra cá, eu nunca parei assim, vou tomar aqui alguma coisa com álcool. Mesmo sabendo, tendo consciência que a bebida não proíbe. A Bíblia não proíbe. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria. Então é aí que eu vou para outras considerações aqui nesse vídeo. O que é que eu oriento? Então não é um mandamento bíblico, porque a gente já viu que a Bíblia não proíbe. O que eu poderia dizer, o que eu poderia aconselhar é o seguinte: quem já foi alcoólatra é melhor evitar. Se você já sabe que a sua fraqueza é a bebida, evite isso, evite esse mal. Para que correr o risco de se envolver, praticar vários pecados decorrentes da bebida? Não vale a pena Jesus te tirar desse mundo de moralidade, esse mundo de pecado, de não ter controle, de gastar dinheiro com exageradamente com bebida, de se envolver com más amizades. Então, se você saiu desse mundo onde você arruma confusão com seus familiares, com seus parentes, amigos, conhecidos, gente de trabalho por causa de bebida, então para que você quer voltar para esse mundo? Arrumar uma desculpa bíblica depois de ter aceitado Cristo na sua vida para voltar para esse mundo. Para mim, isso não é sábio, isso não convém. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, não acho que convém esse tipo de comportamento. Além disso, a Bíblia vai falar que nós devemos levar em conta a consciência do irmão mais fraco. Então, onde é que está isso? Romanos 14, versículo 15. O texto diz o seguinte: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aqui Paulo está falando sobre a tolerância com os mais fracos na fé. Algumas pessoas vão dizer, eu posso fazer tal coisa em um dia, no outro dia eu não faço. Às vezes no sábado eu faço tal coisa e eu quero que o irmão não faça, ou pode ser o domingo. Tanto é que Paulo vai falar isso aqui no versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia,
outros julga iguais todos os dias. Isso porque na cultura judaica tinha algumas diferenças relacionadas a dias e feriados, ao que pode comer, ao que não pode comer, como ele está falando aqui no versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. E no versículo anterior, Paulo vai falar, acolhe o que é débil na fé. Agora, o que é esse débil? Esse débil na fé, aqui, ele está falando que é aquele que é mais fraco na fé. As traduções que para mim são mais coerentes são essas aqui, que falam que é acolher aquele que é fraco na fé. Como diz a NAA, NVI, NVT. Ou seja, é aquele que ainda não tem uma fé tão madura, aquele que ainda não tem maturidade espiritual quanto aquelas pessoas mais antigas na fé. Então, essa pessoa que ela saiu desse mundo do alcoolismo e agora vai para o mundo cristão, agora se envolve com as coisas de Deus, eu tenho que tomar cuidado, no sentido de que se eu não tenho problema com a bebida, eu ficar bebendo na frente desses irmãos e ficar meio que tentando esse irmão a voltar para o passado dele. A ele querer beber e depois aí que ele tem essa fraqueza, ele se volta para a bebida de novo e começa a se afastar de Deus. Então, é por isso que o versículo 15 fala assim, se por causa de comida teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, ou seja, tenha sabedoria. Se você bebe, não vá beber de forma a ficar provocando aqueles que não se dão bem com a bebida, aqueles que não são a favor da bebida. Então, assim, pode ser até aquela pessoa que não teve problema com bebida no passado, mas se você quer ficar instigando a pessoa que prefere não beber só para mostrar que você pode beber, então você está entristecendo o seu irmão, está arrumando confusão. Por exemplo, já vi gente que coloca foto na internet de whisky, desses whiskies famosos aí, e ainda coloca assim, é porque eu posso, eu tenho essa liberdade. Aí às vezes o outro bota a foto de tomando alguma bebida e ele fica postando nas redes sociais, ou seja, ele está entristecendo, ele está querendo promover o escândalo, então não há sabedoria nisso. Paulo ele está aqui repreendendo este tipo de irmão. O apóstolo Paulo está falando assim, já não andas segundo o amor fraternal. Ele nem está dizendo que é errado beber. Isso é até mencionado aqui no versículo 14, né? Romanos 14, 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então Paulo está falando assim, ó, tem irmão que não come tal coisa porque acha que não é impuro, não faz bem, e tem aqueles que também não vão beber beber algo como um vinho ou outra bebida, porque não convém, acha que não faz bem. Para ele é impuro. Então, Paulo está falando, para mim nenhuma coisa é impura. Mas ele fala assim, nós devemos ter cuidado com o nosso irmão. Aquele irmão que considera a bebida como algo ruim. Então, você não deve provocar esses irmãos se você é da linha daqueles que bebem. Beba discretamente. Certo? E aí, a gente sai de Romanos 14, vamos aqui para 1 Coríntios 8,13. Paulo aqui, ele já vai para um extremo. Ele vai dizer assim, ó, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Isso aqui, esse contexto de 1 Coríntios 8, é porque na época havia a venda de carnes sacrificadas a ídolos lá no açougue, lá no mercado, lá no atacadão, o que seja lá. Então, as carnes, os animais eram sacrificados a ídolos e o que sobrava era vendido no mercado.
Então alguns cristãos comiam essas carnes e achavam que não tinha problema nenhum. Agora tinha alguns irmãos que falavam, não, eu não vou comer carne sacrificada a ídolo não. Então tinha essa discordância, assim como nós temos a discordância, aqueles irmãos preferem beber e aqueles que não preferem beber, bebida alcoólica, que a gente está falando. E aqui o apóstolo Paulo fala assim, ó, se for para eu ficar arrumando confusão, provocar os meus irmãos que preferem não comer carne, ou seja, aplicando para os dias de hoje, que não preferem beber, então eu vou me abster da carne sacrificada a eles, eu vou me abster também do vinho. Então, se você, mais uma vez, se você é daquele que bebe, não arrume confusão com aquele irmão que não bebe. Então, esse aqui é mais uma aplicação do que Paulo ensina a respeito. Né? Nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Para que não venha escandalizá-lo, a NVI e a NVT são boas na explicação. É falar assim, para não fazer o meu irmão tropeçar na fé. Não fazer o meu irmão tropeçar tanto na NVI como na NVT. Essa é a mensagem. Ou seja, eu não quero que meu irmão peque, eu não quero que meu irmão coma só porque eu como e fique com dúvidas e depois a consciência dele fica sendo acusada, sendo martirizada por causa disso, ou arrumar uma confusão, arrumar uma discussão muito grande por causa disso. Então é melhor não beber para evitar esse tipo de coisa. Então isso aí é a questão da liberdade. Nós temos a nossa liberdade cristã. Quem quer beber, bebe. Quem não quer beber, não beba. E que nenhum de um lado ou de outro fique provocando, arrumando confusão com o outro, certo? E além disso, eu queria falar de outros pontos que são os perigos acompanhados da bebida. Então, assim, como eu já falei, quando a gente abriu lá no primeiro versículo, Efésios 5, a gente vê que esse versículo 18 que fala do não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encheres do Espírito, está num contexto onde Paulo está fazendo o contraste do fruto da luz e as obras das trevas, como eu já mencionei. Depois você pode analisar aí o capítulo 5. E aqui, principalmente no Brasil, qual que é a associação que a gente tem com bebida? Tudo que não presta. Tudo não presta, tudo que tem moralidade sexual, tudo que tem a ver com sensualidade, com pornografia, tudo que tem a ver com confusão, com gente batendo nos outros aí no meio das festas, gente... cada notícia que você vê que a bebida estava presente. Então, geralmente, onde tem uma notícia, alguma coisa desagradável, uma confusão, uma manchete, problema de família, coisas tristes que a gente vê, a bebida está presente. Então, não é bom que o cristão esteja associado com esse tipo de coisa. Para que a gente vai querer ser associado com a bebida, ser lembrado como alguém que é aquele que está ali sempre tomando uma bebida alcoólica? Está lá sempre com um copinho, com a garrafinha, tomando alguma coisa dessas que muitas vezes não vai trazer nada de bom para nós, né? E aí você tem que... imagine você que já bebe. Quais são os exemplos que você tem de amigos ou parentes e que a bebida trouxe assim, momentos ruins? Eu mesmo sei de várias experiências. Eu estava perto mesmo sem beber e vendo confusão na minha família por causa de bebida. Então, para que agora eu quero me tornar um dos que bebem? Para chamar esse tipo de confusão, fazer ele ficar mais propício de acontecer na minha família? Não, então eu não quero, eu prefiro me abster da bebida. E é isso que eu indico para qualquer um que está assistindo esse vídeo. Então, assim, se você não bebia, para que começar a beber? Qual a vantagem que tem você começar a beber e a frequentar ambientes onde a bebida está ali presente? E vários desses ambientes
São ambientes onde é muito mais, além da bebida, são cometidos outros pecados, outras coisas que não agradam a Deus, conversas imorais, talvez ambientes de traição, ambientes de tudo que não presta, né? Agora, se você já bebe, qual que é a vantagem que você tem? O que é que a bebida trouxe de bom para a sua vida? Então, assim, para concluir, eu acredito que a abstinência é o melhor caminho. Eu prefiro não indicar você a começar a beber, a ser alguém que agora não bebia e agora bebe. E se você já bebe, talvez seja o tempo de você refletir e falar assim, será que eu não já posso parar? Será que meu tempo de beber não já deu, não já foi o suficiente? O testemunho que nós cristãos temos que dar é que Cristo, ele liberta da bebida, ele liberta dos vícios, né? Então, o melhor testemunho que a gente pode dar é que Cristo me libertou da bebida e não assim, Cristo me liberou para beber, né? Não faz muito sentido isso aí. E veja só, se no contexto da Bíblia já há os alertas da Bíblia que nós não devemos ser dados ao vinho, não podemos ser apegados, não podemos gostar demais do vinho, sendo que naquela época as pesquisas vão dizer que a bebida não tinha a mesma concentração de álcool que tem hoje, que hoje chega às vezes até 40% ou mais de álcool. Você imagina o que é você pegar aqui uma garrafinha dessa aqui de água e quase a metade ser só álcool? Com certeza isso não vai fazer bem. Se Paulo estivesse nos dias atuais, talvez, muito provavelmente, ele seria muito mais crítico da bebida, né? Então, para que brincar com álcool? Para que brincar com a bebida? Ainda mais os perigos que ela pode trazer. Imagina, você bebe e vai dirigir, né? Só de lembrar dessas notícias a respeito de acidentes, de pessoas embriagadas, já seria um motivo para a gente tomar cuidado com a bebida. Além disso, se você observar, se você quer alguma bebida boa, assim, de uva, você no mercado gosta ali da uva. Hoje nós já temos muitos sucos, assim, que diz que é 100% integral, 100% feito lá não sei aonde, do Rio Grande do Sul, nas vinícolas de não sei o que. Assim, eu compro uns que diz que é 100%, mas parece que não chega a ser 100%. Mas tem uns que eu tomo e chega aquela coisa, parece o vinho seco, né? Assim, aquela coisa mais sem o doce, assim, bem mais forte. Que às vezes aqui em casa a gente até, quando compra desses, a gente dilui com água, um pouco de água, né? Então, daria para você substituir o vinho com suco de uva de muita qualidade, que mesmo sendo de muita qualidade, com certeza vai sair mais barato do que o vinho. Outra coisa é que se a gente observar as pessoas falam assim, eu bebo porque eu quero me alegrar. Qual o motivo que tem para beber? Eu quero me alegrar com a galera. O cristão, ele não precisa se alegrar com a bebida. A alegria dele é Jesus Cristo, ele não precisa desse tipo de coisa. É bem conhecido aí que o cristão tem fama de comer demais. Pois é, o cristão não precisa de muito. Ele tendo uma comidinha, um lanche ali, ele já se dá por satisfeito, porque essa coisa do crente comer demais é uma desculpa para a gente estar reunido ali com a galera. E a gente começa a conversar e fala das coisas de Deus e conta piada e fica ali naquela zoeira um com o outro, né? Aquela discussão, brincadeira saudável, fala da Bíblia, das coisas de Deus, a gente aprende muito nisso. E nunca houve essa necessidade da bebida alcoólica estar ali presente. Pelo menos eu nunca senti essa necessidade. Então, em 2023, estou na igreja praticante como cristão desde 1996, então nunca vi essa necessidade de estar apegado com a bebida. Além disso, a Bíblia diz que tudo que a gente quiser fazer é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, se eu abrir aqui 1 Coríntios 10, 31, isto vai falar que
Espera aí. 10. Aqui embaixo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como é que você bebe para a glória de Deus? Quando você está bebendo controladamente, você não está dando vexame, você ainda não está dando mau testemunho. Agora você é pego no teste do bafômetro, você começa a arrumar confusão com as pessoas, você sai de si, as pessoas olham para você e falam, você não é mais o fulano, você está alterado. Está ali chorando demais, se alegrando demais, eufórico demais. Então aí você já não está mais glorificando a Deus. Então esse é algo que a gente tem que tomar cuidado. E o último conselho que eu daria é ter paciência com quem bebe. Observe que o Espírito Santo ele está trabalhando em cada um de nós, cada um dos cristãos verdadeiros, porque realmente o cristão verdadeiro ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Então, se o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na sua vida, se você for um cristão, a gente lembra que Cristo não morreu para que a gente fosse salvo dependendo se a gente bebe ou não bebe. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos porque nós cremos que somos pecadores e Jesus morreu na cruz os nossos pecados. É lógico que a partir disso a gente tem a mudança de vida, mas isso é um processo. Cada pessoa tem o seu ritmo. Eu nunca tive problema com bebida, como eu falei, nunca gostei de bebida, não me atrai. Mas pode ter uma pessoa que ela já tem essa tendência a querer beber. Então essa pessoa precisa crescer mais, buscar mais a Deus, ter mais maturidade espiritual e buscar mais a Deus para que ela se afaste mais dessas coisas. Você não chega e quer cobrar de uma pessoa que passou a vida bebendo, 30, 40 anos bebendo, e hoje ela vai na igreja e entrega sua vida para Cristo, e daqui para uma semana depois você já quer que ela seja a pessoa mais santa que você conheceu e que não bebe nada. Assim, eu creio que Jesus, ele é a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas muitas vezes acontece que essa libertação ela é um processo. Pode sim acontecer de Deus fazer um milagre na vida da pessoa. E ela largar ali a bebida ou qualquer outro vício, cigarro, qualquer coisa que seja, na mesma hora, de um dia para o outro. Mas há pessoas que precisam de um processo. Assim como tem pessoas que têm muitos anos de igreja e ainda precisa se libertar da fofoca, da maledicência, dos palavrões, da preguiça e já tem muito tempo de igreja. Então nós precisamos ter paciência com essas pessoas. Se você observar, aqui em Filipenses 1, versículo 6 está dizendo o seguinte: eu estou plenamente certo, Paulo tinha certeza de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então isso nos alerta no sentido de que se Cristo começou a boa obra na vida daquele que bebe, que é cristão, mas que diz que ainda bebe, essa obra ainda vai se completar. E pode ser que daqui uma semana, daqui 2 semanas, a pessoa pare de beber conforme a orientação que ela vai receber de Cristo e do Espírito Santo, a transformação de vida que ela vai passar. Então, tenha paciência, não seja aquele cristão chatão que só porque não bebe quer ficar aí regulando a vida dos outros. E se você já bebe, não fique provocando aqueles que não bebem, dizendo, eu sou livre, eu bebo mesmo, e Cristo deixa que também tenha sabedoria, como nós já vimos nos outros versículos desse vídeo. Tá bom? Então, essa é a minha orientação como irmão, como pastor. Eu não fico regulando a vida das pessoas. A gente que lidera a igreja, a gente mostra o que a Bíblia diz com sinceridade, com a verdade, sem querer manipular as pessoas. Agora o alerta está dado. A Bíblia não proíbe,
mas ela não incentiva e ela alerta aos perigos, aos riscos. Não é bom brincar com fogo, certo? Coloque na balança esse tipo de postura, querer beber ou querer ter mais intimidade com Cristo e dar um melhor testemunho do que você dava antes de receber Cristo na sua vida. Então, um grande abraço, deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito do tema. Quando digo opinião, é uma opinião pautada na Bíblia, uma opinião com sabedoria, uma opinião de quem tem o Espírito Santo na sua vida. Vamos respeitar as opiniões divergentes e também aproveite e deixe aí sugestões de outros temas, outras perguntas, para que a gente possa gravar mais conteúdos aqui para a nossa edificação e reflexão na vida cristã. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Tchau.